Olá, bom dia. Já estamos ao vivo, aguardando aí. Olá, professor. Tudo bem? Bom dia. Tô tentando fixar o comentário e ele não fica? Que loucura. Mais uma vez aqui tentando fixar o comentário. Bom, para mim não tá ficando, enfim. Bora lá. Hoje é uma segunda-feira chuvosa aqui em Santa Catarina, em Florianópolis mais precisamente. Estamos há 4 dias com chuva. Daqui a pouco a gente vai virar sapo, vai amanhecer coachando, mas enfim. Essa chuva vai até quarta-feira, pela previsão do tempo. E vamos caminhando. Nós estamos também essa semana com o grupo Gaete, acontecendo na quarta-feira. É um grupo gratuito, que acontece uma vez por mês, né? O GAET é o grupo de apoio à escrita terapêutica, e aí, aliás, a escrita total, não terapêutica. A escrita total, e uma vez por mês a gente faz encontros presenciais via Zoom, e todos estão convidados aí a participar, e cada mês a gente trabalha um tema específico, seja na gramática, seja autoconhecimento, seja, enfim, o que tiver de ser. E também estamos aí chegando no final do ano, né? Com muita gente tendo problemas na apresentação de trabalhos acadêmicos, principalmente na apresentação das bancas. E hoje eu venho trazer o tema que muita gente tem dificuldade, né? Que são os erros cometidos, e às vezes são erros que a gente comete nos trabalhos acadêmicos sem saber e sem perceber. Olá, Ana Rita, seja bem-vinda. Então vamos lá, vamos começar com os erros comuns em trabalhos acadêmicos. Bom dia a todos. O primeiro erro cometido que eu vou trazer é o famigerado plágio. Por que as pessoas fazem plágio? O que é o plágio? O plágio é copiar o texto de alguém e não dar o devido crédito. E o que é isso? É eu chegar na internet, olhar um livro, enfim, copiar o texto literalmente, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, colocar no meu trabalho e não citar a fonte, e não dizer de onde eu tirei. Mas aí muitas pessoas têm essa dificuldade porque passam pela disciplina de metodologia científica e acham uma disciplina chata, muito chata. Olá, professor Ricardo, seja bem-vindo. Yasmin, seja bem-vinda. Eu já fui professora dessa disciplina durante muitos anos. E o que acontece? Os alunos não dão a devida importância porque é uma disciplina cheia de regras, cheia de detalhes, é muito detalhe. É detalhe de formatação, é detalhe de copiar, é detalhe de parafrasear um texto. O que é parafrasear? É eu ler um texto e contar com as minhas palavras o que o autor disse. Só que quando eu parafraseio um texto, eu preciso dizer de onde eu tirei. E é interessante que no mundo acadêmico, e isso é uma frase que eu sempre ouvia dos meus professores e do meu orientador, dos meus orientadores, seja de especialização e mestrado, que na academia nós não temos voz. Por quê? Porque sempre alguém disse isso antes. Ah, mas eu pensei algo diferente. Será? Será que você foi o primeiro a pensar aquilo? Aí a gente vai para a pesquisa na internet. Quando a gente pesquisa somente na nossa área, ou só na língua portuguesa, aí restringe. Então, será que alguém no Japão, será que alguém nos Estados Unidos, será que alguém na Austrália não pensou a mesma coisa que eu pensei? Então, a gente sempre pega ideias de outros autores. Então, mesmo que eu faça a paráfrase, que eu leia o texto e escreva com as minhas palavras, eu preciso dizer da onde eu tirei a ideia. E aí a maioria das pessoas, e inclusive
uma orientanda que eu tive esse semestre disse, professora, mas foi tudo eu que escrevi. Eu digo, tá, com base em quem? Em quem? Então, se foi, tinha um texto lá, eu li e escrevi com as minhas palavras. Sim, mas a ideia principal, a ideia original era tua? Não. Então eu preciso, mesmo parafraseando, colocar quem que escreveu. E existe uma forma específica de a gente fazer isso, que chama-se ABNT, para muitas universidades que adotam. E tem a APA, tem a Vancouver, que são as normas que regem a forma como eu vou apresentar isso no meu texto, tá? Isso é uma outra live. Mas enfim, a paráfrase, principalmente, né, quando eu copio ipsis literis, ou seja, eu copio igual, copio e colo, eu preciso dizer de onde eu tirei e preciso citar a fonte e preciso colocar no final do texto, na relação final, a referência completa para quem quer que seja, que vá ver esse texto futuramente, tenha a fonte. Então, eu quero ler esse livro. Então, eu busco lá no meu computador, enfim, na biblioteca, ou compro o livro que está lá citado porque me interessou o assunto. Então, é preciso eu cuidar também, porque a maioria das pessoas, e aí eu vou dizer por preguiça, porque acha que não tem competência, e aí a gente entra nas crenças limitantes, que acaba comprando o trabalho pronto. Esse é um problema. Por quê? Primeiro, porque você não está aprendendo, né? Pede para alguém fazer esse trabalho. Tá tudo bem. Mas será que essa pessoa que está fazendo esse trabalho, principalmente falando em trabalho de conclusão de curso, em monografia, né, que são trabalhos mais elaborados, será que essa pessoa não faz o mesmo trabalho e vende para várias pessoas? Então, olha só, no momento que se vende que se compra um trabalho, esse mesmo trabalho pode estar sendo, olha só o gerundismo aí, pode estar sendo vendido para mais pessoas. E aí, naquele momento, não existe plágio. Mas será que depois não pode acontecer de algum professor ter, né, vários orientandos em várias universidades, como tem muitos professores que dão aula em vários cursos, detectar o plágio e confiscar o teu diploma de um ano atrás? Isso pode acontecer? Então é muito complicado a questão de comprar trabalhos acadêmicos por conta desse plágio, por conta desse movimento que as pessoas, eu mudo o título, eu mudo uma coisa ou outra, mas plágio é plágio. E aí a gente entra num movimento de, mas e quanto do meu trabalho precisa ter o plágio, digamos assim, porque a gente faz citação direta, né? Mas precisa colocar as pinhas, precisa colocar o autor. Quando isso não é feito, ou quando é feito, é no máximo 3% que um trabalho pode ser igual ao outro. Passando disso, só e somente só se for citações diretas e com o autor lá especificado, citando a fonte. E aí eu posso chegar até 20%. Mas pensa que um trabalho com 20% de cópia ou de igualdade entre um trabalho e outro, nem sei se essa palavra é certa, igualdade, igualitário, enfim, mas se um trabalho for 20% parecido com esse outro, será que esse trabalho tem conteúdo ou é só citação? A citação ela é importante nos trabalhos acadêmicos e aí de qualquer tipo de trabalho acadêmico, seja uma resenha, um resumo, um seminário, um paper, um short paper, um artigo, um TCC, monografia, qualquer trabalho acadêmico. Se eu tenho só citação, eu não pensei, eu simplesmente copiei, colei, citei e tá tudo bem. Será que eu fiz análise? Será que eu fiz pesquisa efetivamente? Porque tem muita gente que copia e cola, coloca no trabalho e não tem sentido nenhum, né? Então a primeira forma é o plágio, e o plágio ele dá outras, como é que eu vou dizer, outras margens de erros acadêmicos,
Por quê? Porque, principalmente, não tem coerência e coesão. Então é um outro problema, que as pessoas vão colando uma coisa atrás da outra e não, quando a gente vai ler é uma colcha de retalhos. Não tem início, não tem meio, não tem fim, né? É complicado isso. Professora Solange, Divina Pasta, Maria Roquelene, Elaine, Irene, sejam todos bem-vindos. Continuando aí a questão do... E se tiverem alguma pergunta aí, vão colocando aí pra gente conversar, né? Esse aqui é um bate-papo. Então, bora lá. Então, o plágio, ele é um problema sério em trabalhos acadêmicos. E aí o plágio, muitas vezes, não reflete a nossa maneira de escrever. Por quê? Porque eu copio e colo. Cada um tem uma maneira de escrever diferente do outro. E aí o que que acontece? A gente conhece, o professor conhece o aluno, conhece a maneira como ele fala, como ele escreve. Porque na maioria das vezes os professores pedem trabalhos escritos. E aí, numa parte do texto é cheia de gíria, cheia da fala na escrita, né, com erros, enfim. E aí, de repente, tem uma parte do texto que não foi devidamente colocados os créditos de quem escreveu, e é uma linguagem completamente diferente, é uma linguagem acadêmica. E aí o professor vai dizer, ele quis me enganar, mas isso aqui é plágio. Por quê? Porque não faz sentido. Então é preciso a pessoa ter consciência disso, né? E aí onde vem um outro erro comum, que são os erros ortográficos. O que são os erros ortográficos? São palavras escritas de maneira equivocada. E às vezes eu copio e colo, e lá no meio vem palavras que não são consideradas certas. Então eu preciso cuidar também. E aí uma outra questão dos erros ortográficos é as mídias sociais. Por quê? Porque as mídias sociais eu escrevo tudo sem acento. Eu escrevo tudo na contração, né? Você é VC, o também é TB, o para é P ponto, ou P barra, ou só P, o que é só um que. E muitas vezes as pessoas acostumadas com as mídias sociais, que é o internetês, é uma outra linguagem, trazem isso para o trabalho acadêmico. E aí o que acontece? Uma palavra sem acentuação, por exemplo, ela pode ter influência no meu texto. A palavra esta. Esta e está, que é o verbo, né? Só que eu escrevo, o Word não vai acentuar para mim. Por quê? Porque as duas palavras existem. Então, se eu coloco está chovendo, está tem acento. Está, esta pasta, este trabalho não tem. Influência, um chapéuzinho, acento circunflexo, por influencia, mantém com acento agudo para singular e mantém com chapéuzinho para plural. O tem, ele tem, normal, e eles têm com acento circunflexo, chapéuzinho em cima, por quê? Porque é plural. Então, né, privilégio por privilégio. Então as pessoas escrevem errado e o Word não corrige. Então é importante fazer uma revisão do texto, né? E cuidar para a questão de erro de digitação. O erro ortográfico é escrever a palavra errada, e aí entra o erro de digitação. Por quê? Porque o Word ele não acentua essas palavras, porque ele entende que existem essas duas palavras na língua portuguesa. Corrigi um trabalho essa semana em que a pessoa usava a palavra frequentemente e consequentemente muitas vezes no texto e com o treminha. E aí eu tive que corrigir tudo. E a pessoa, tá, mas não tem mais trema? Eu digo, não, o novo acordo ortográfico começou em 2009, implementado em 2016 e a partir daí não existe mais as duas grafias. Então, o trema, ele não existe mais na língua portuguesa, ele caiu. E quem não usava, melhor, né? Porque dizia, professor, nunca usei. Eu digo, ótimo. Então, se não usou, continua não usando porque tá certo.
Então é preciso olhar essas questões dos erros ortográficos e dos erros de digitação. Um outro erro comum nos trabalhos acadêmicos é a pontuação, né? E aí entra uma outra questão. O professor Alexandre coloca: escrever abreviado o tempo todo vicia e pode causar problemas mais sérios no futuro. Precisamos de cuidado com abreviações, com certeza. Só que aí é uma dica, né? Existe o internetês, e o internetês é uma língua instituída, né? E aí, mas ele tem um local para ser utilizado. O problema é que a gente utiliza muito e acaba entrando no vício e traz isso para o trabalho acadêmico. E o trabalho acadêmico é um trabalho que eu vou dizer o seguinte, com relação ao trabalho acadêmico. Tem muita gente que diz, mas por que que... Inclusive falei até, assisti e fiz um curso gratuito com o Pedro Bial e ele meteu o pau no trabalho acadêmico, dizendo que o trabalho acadêmico tinha que ser como é que eu vou dizer? Mais fluido, né? Não precisa ser tão sério. Eu digo, pois é, mas é no texto acadêmico que a gente mostra para a comunidade científica ou para todo mundo a seriedade daquilo que está sendo estudado. Então, se eu escrever de uma maneira mais fluida, mais natural, mais do dia a dia, será que eu passo credibilidade? Então, a credibilidade ela está envolvida exatamente nessa questão. Academicamente, tem que ser um trabalho coerente e que passe seriedade, né? Você vai acreditar numa vacina da Covid 2019 escrito assim de qualquer jeito, dizer aí, mano, ó, a vacina da Covid tá pronta, vamos tomar aí? Ou com estudos, com todos os testes que estão sendo feitos. E mesmo assim tem gente duvidando de que essa vacina será eficaz. Então, a seriedade no trabalho acadêmico ela precisa ser levada em consideração, né? E aí a questão da pontuação, né? Pontuação é o mal da humanidade, exatamente, professor Alexandre. E o que eu percebo na revisão de texto e no meu trabalho com os alunos em aulas particulares é que as pessoas não sabem, né, a pontuação. E eu sempre brinco que as pessoas escrevem, aí depois pegam um balaio cheio de pontuação, né? Aí tem vírgula, ponto e vírgula, ponto de interrogação, né? E sai colocando no texto, assim, né? Pega e sai jogando de qualquer forma. E a pontuação, ela é extremamente importante para que o outro entenda o que eu esteja falando ou escrevendo, né? Mas tem autores que não usam pontuação. Ótimo. José Saramago é um. Ele não tem livros dele que não existe pontuação. A única pontuação que existe é a letra maiúscula e aí tu sabe que ali começou uma frase. Mas ele não usa pontuação nenhuma. E a gente entende. Mas ele tem uma escrita fenomenal. Só que quando eu não escrevo bem, se eu não colocar pontuação, fica mais difícil ainda. Porque fica difícil de a pessoa entender e interpretar. Né? Então, a pontuação ela é importante. Nós temos muitas pontuações na língua portuguesa? Não, cabem na palma da mão. Nós temos 10 pontuações só. E isso tem que dar conta de tudo. Então, quando eu escrevo, por exemplo, que beleza, hein? Mesmo pontuando, que beleza, vírgula, em ponto de exclamação, eu posso fazer a entonação de voz de 2, 3 formas diferentes. Eu digo, que beleza, hein? Que beleza, hein? Que beleza, hein? Cada vez que eu coloco uma forma de expressão e uma entonação, você vai entender de uma maneira diferente. Na primeira, tudo bem, que beleza, hein? Na segunda, eu já tava, né? Que beleza, hein? Que coisa ruim. Que beleza, hein? Eu já tô pé da cara. Então, a pontuação, ela não dá conta da interpretação. E aí, nas mídias sociais fica mais fácil, porque eu posso usar os emoticons. Mas no texto escrito, não. E aí, e é um outro erro nos trabalhos acadêmicos, é tentar colocar emoção com pontuação. Não é assim. A gente precisa, no trabalho acadêmico, usar a argumentação. O que é argumentar? É colocar uma frase e depois dizer para que ele veio.
para que eu estou fazendo, trazendo informações. O autor disse isso, o outro disse aquilo, então eu penso assim. E aí eu entro num outro erro acadêmico, um outro erro nos trabalhos acadêmicos, que é colocar o eu. O eu, lembra que eu falei no início da live? No mundo acadêmico, nos trabalhos acadêmicos, sempre alguém pensou antes de mim. E como eu estou aprendendo, eu preciso buscar nos autores as informações. Então o eu desaparece. O nós também não pode ser usado. Então, tanto o eu quanto o nós, e aí a conjugação do verbo também, no eu faço, nós devemos, não, é na impessoalidade. Então, deve-se, conclui-se, é o verbo no infinitivo, acrescido da partícula apassivadora se. Então, deve-se, ocupa-se, conclui-se, entende-se, não é eu entendo. Não vai no achismo, eu não acho nada. Eu entende-se que é isso, isso e aquilo, porque o fulano disse isso e o fulano disse aquilo. Então, entende-se que é dessa forma, né? Então, e essa questão do eu, do nós, dos erros de pontuação, elas culminam num texto mal escrito. E por isso tem tantos problemas de, por exemplo, ter um TCC, entregar para o orientador e o orientador devolver e vai e volta e reescreve. E a pessoa não consegue sair do chão. E muitas vezes o orientador nem sabe orientar e dizer que ele está com problema na escrita e que ele precisa ter alguém que o ajude nesse processo de tirar as ideias daqui e colocar elas no papel. Ontem, inclusive domingo, uma pessoa entrou em contato comigo desesperada porque tem um orientando que não consegue literalmente colocar as ideias no papel. Tem que defender o TCC, aí conseguiu uma prorrogação de prazo para janeiro, por conta da pandemia, final de janeiro, mas a pessoa não consegue nem dar uma primeira linha. Ele já apresentou o trabalho oral várias vezes para o professor. E ele sabe tudo. Só que ele disse, eu preciso do papel. Porque é uma exigência da universidade. E aí precisa colocar isso tudo no papel. A Ana Rita colocou aqui, podemos usar compreendi no nosso ponto de vista? Não. Não pode. Compreende-se. Se é essa a pergunta, né? Não posso usar o eu. É eu compreendi. Né? Nós compreendemos. Não, então é compreende-se que, entende-se que. E aí uma outra questão dessa partícula passivadora, vai uma dica aí bem importante. Com as palavras que, não, nunca, jamais. Tem mais uma outra que eu esqueci? Depois me vem aí, enfim, mas vamos lá. As palavras que, não, nunca, jamais, sempre puxa a partícula passivadora para frente do verbo. Então, não é que entende-se, é que se entende. Não se entende, não é não entende-se. Não se entende, não se compreende, que se entende, nunca se compreende, certo? Peguei um verbo só, mas a partícula passivadora com essas palavrinhas que e negativas, elas sempre, o se vem para frente do verbo, tá? As pontuações muitas vezes são uma questão de hábito. Eu não sei se é uma questão de hábito, eu acho que é uma questão de não conhecer a pontuação corretamente. E aí se torna um hábito. É a mesma coisa, por exemplo, colocar uma vírgula antes de etc. Alguém colocou e aí achou bonito e todo mundo vai e coloca uma vírgula antes de etc. Se tornou um vício, se tornou um hábito, mas não existe essa vírgula antes de etc. Por quê? Porque etc. é et coetera, do latim traduzido e outras coisas.
E na frente de e, não vai vírgula. Somente em um caso na língua portuguesa, em que há uma enumeração para dar ênfase. Então, e foi à feira, e comprou banana, e foi ao supermercado. Então, esse e, aí eu coloco uma vírgula antes. Mas são poucos os casos em língua portuguesa em que vai vírgula antes do e. Então, esse etc. não tem a vírgula, então se torna um vício. E por se tornar um vício, eu continuo fazendo. Né? Eu acho que a maioria das questões de erros no trabalho acadêmico é de vício. É a mesma coisa colocar um outro erro, né, que eu já falei em algum momento, mas um outro erro muito comum é colocar apóstrofo em sigla. Não existe para fazer o plural dela. Então, CDs. C, D e S minúsculo, não tem esse apóstrofe. O apóstrofe aí ele é a contração. É a contração, esqueci a palavra. É a supressão de uma letra. E eu não estou suprimindo letra nenhuma, eu estou acrescendo uma letra. Então, o apóstrofo ele é utilizado, por exemplo, em caixa d'água. Então, D, apóstrofo, água, porque é da água. Então, tem duas letras iguais e eu corto uma com esse apóstrofo. Mas na inclusão de uma letra, eu não utilizo. Então, tá errado, é um vício e todo mundo faz. Né? Alguém fez, achou bonito, porque é certo, é o certo. E aí reproduz. Né? Então, professor Ricardo, eu acho que é uma questão de vício, de ter aprendido errado, ou de não ter aprendido, e aí copia, cola de alguém, o plágio. Eu copio e colo, e aí onde eu faço errado. E a mesma coisa acontece, por exemplo, nas empresas, né? Fugindo um pouco aí do trabalho acadêmico. Nas empresas, as pessoas não sabem escrever um e-mail, não sabem escrever uma carta, um ofício, enfim. E aí faz o quê? Copia, cola, coloca e não lê. E muitas vezes o texto tem erros, o texto é direcionado a um homem e quem vai receber uma mulher, então é preciso olhar e cuidar, porque é vício. Né? Eu não sei fazer, copio e colo, aí é plágio. Além de copiar e colar, não dou a minha devida atenção e aí vira um problema, né? Vamos a mais um erro aí nos trabalhos acadêmicos. O uso de linguagem imprópria para o próprio texto acadêmico. Por quê? Porque a gente está acostumado no dia a dia olhar para as questões de gíria, né, do dia a dia. Então eu vou na gíria, eu vou no erro de língua portuguesa, na fala, né? Inclusive, diz, professor de português tem que falar tudo corretamente. Não, não existe ser humano no mundo que fale 24 horas por dia de maneira correta. Não existe. Se vocês conhecerem, me apresente. Porque isso, inclusive, tem estudos que comprovam que a pessoa consegue falar corretamente 2, 3 horas, mas ela vai escorregar em algum momento. Então, a fala é um vício que vai para a escrita, e na escrita eu preciso. São dois mundos diferentes. E eu sempre falo isso. Fala é uma coisa e escrita é outra. Então, na hora que eu vou para a escrita, eu preciso olhar. Antes de escrever, eu vou com a fala. Depois de escrever é que eu faço a revisão. É que eu vou olhar se tem gíria, eu vou olhar se está uma linguagem muito informal e eu preciso fazê-la mais formal. O problema da trava na escrita para escrever é que as pessoas já querem sair da fala e ir para o papel de maneira ordenada, com toda a pontuação, a linguagem formal. Isso não acontece. Eu preciso primeiro tirar do cérebro, da mente, a minha fala e jogar no papel. E depois, então, melhorando. À medida que eu vou fazendo esse treino, aí sim eu consigo já tirar da fala e colocar na escrita de uma forma coerente, coesa. E mesmo assim eu preciso de revisão. E muitas vezes eu preciso escrever 2, 3 vezes a mesma coisa para tentar passar aquilo que eu quero, né?
Então, essa linguagem própria de textos acadêmicos, ela tem a ver com esse informal, com esse uso de gíria, de regionalismo, de expressões, principalmente termos de outra língua. Isso a gente vê muito na área de administração, o uso de marketing, né? Benchmarking, enfim, palavras inglesas que muitas têm tradução. Por exemplo, performance é uma palavra francesa e performance é desempenho. Só que todo mundo coloca performance e performance precisa estar em itálico. Por quê? Porque é uma palavra que tem tradução. Então eu preciso cuidar disso e as pessoas não sabem, né? Então é preciso olhar para isso. Pouco vocabulário técnico é uma outra, para a gente acabar a nossa live, terminar a nossa live aí, um outro erro cometido, pouco vocabulário técnico. Por quê? Porque eu não leio textos da área, porque eu não leio e não sei, né? O professor fala, mas eu não entendo, então eu não faço essa transição para o meu dia a dia. E eu preciso me apropriar de termos técnicos da área para poder escrever. E aí as pessoas tentam escrever do seu jeito e não é assim. No trabalho acadêmico precisa ter esse vocabulário técnico, né? E aí eu até anotei aqui, ó, o texto acadêmico deve demonstrar o domínio técnico do aluno na área profissional que escolheu, porque cada área tem uma linguagem diferente, o direito completamente diferente de medicina, de odontologia, de administração, cada um tem os seus termos técnicos. E aí existe inclusive dicionários de área. Cada área tem o seu dicionário. Tem o dicionário de linguística, o dicionário de psicologia, o dicionário de medicina, o dicionário de veterinária, enfim. Por quê? O dicionário de linguagem jurídica. Por quê? Porque eu preciso me apropriar desses termos técnicos para colocar no meu texto acadêmico. O professor Ricardo coloca, a pontuação muitas vezes são uma questão de hábito. Sim, já respondi, né? O professor Alexandre coloca perfeito. Gente, essa live de hoje de erros comuns em trabalhos acadêmicos é parte 1, tem muitos, né? E aí na próxima segunda a gente vai fazer a parte 2. E aí, quem sabe uma 3, e aí a gente vai indo. De erros que nós cometemos no dia a dia na escrita, principalmente em trabalhos acadêmicos. Mas isso serve para todos os tipos de escrita, seja escrita empresarial, seja escrita acadêmica, seja no nosso dia a dia. Ok? Muito obrigado pela participação de todos, que tenham uma excelente semana e até segunda-feira que vem com mais um Café Textual às 9 horas da manhã. Boa semana a todos!